filho de Horácio Quiroga, voz Iba Mendes. É um poderoso dia de verão, com todo o sol, o calor e a calma que a estação pode deparar. A natureza completamente aberta sente-se satisfeita de si mesma. Como o sol, o calor e a calma ambiente, o pai abre também seu coração à natureza. Tem cuidado, filhinho, diz ao seu filho, abreviando nesta frase todas as observações pertinentes e que o pequeno compreende. Sim, papi, responde a criança, enquanto pega a carabina e enche de cartucho os bolsos da camisa, que fecha com o botão. Volta na hora do almoço, observa ainda o pai. Sim, papai, repete o menino, equilibra a espingarda na mão, sorri ao pai e, indo até junto dele, beija-o na cabeça e parte. Seu pai o segue um tempo com os olhos e volta ao seu trabalho desse dia, feliz com a alegria do seu pequeno. Sabe que o seu filho, educado desde a mais tenra infância no hábito e na precaução do perigo, sabe manejar um fuzil e caçar seja lá o que for. Se bem que seja muito alto para a sua idade, não tem senão 13 anos, e pareceria ter menos, a julgar pela pureza dos seus olhos azuis, frescos ainda de surpresa infantil. O pai não precisa levantar os olhos do seu trabalho para seguir com a mente a marcha do filho. Atravessou a picada vermelha e se encaminha diretamente para o monte através do sendeiro que há no capinzal. Para caçar no monte, caça de pelo, requer-se mais paciência do que a um cachorro pode dar. Depois de atravessar esse ilhote do monte, o filho margeará a divisa dos cactos até a lagoa, à procura de pombos, tucanos ou algum casal de garças, como as que o seu amigo João descobriu dias antes. Só agora o pai esboça um sorriso à lembrança da paixão cinegética das duas crianças. Caçam às vezes só um pica-pau ou um anu, menos ainda, e regressam triunfais. João ao seu rancho com o fuzil de 9 milímetros que ele lhe deu de presente, e o seu filho à oficinazinha, com a grande espingarda Saint-Étienne, calibre 16, fecho quadrúplo e pólvora branca. Aos 13 anos teria dado a vida para possuir uma espingarda daquela. Agora o seu filho a possui, com essa idade, e o pai sorri. Não é fácil, contudo, para um pai viúvo, sem outra fé nem esperança que não seja a vida do seu filho, educá-lo como ele o faz, livre no seu curto raio de ação, seguro dos seus pequenos pés e mãos, desde que tinha 4 anos, consciente da imensidade de certos perigos. Esse pai teve de lutar fortemente contra o que ele considera o seu egoísmo. É tão fácil uma criança calcular mal, assentar um pé no vácuo, e perdeu-se um filho. O perigo persiste sempre para o homem de qualquer idade, mas a sua ameaça diminui se a gente se acostumar desde pequeno a não contar senão com as próprias forças. Deste modo, educou o pai o seu filho, e para conseguir teve de resistir não só ao seu coração, como também aos seus tormentos morais, porque esse pai, de estômago e vista débeis, sofre há algum tempo de alucinações. Tem visto concretizados na doloríssima ilusão recordações de uma felicidade que não mais devia surgir do nada em que se recluíra. A imagem do seu próprio filho não escapou a esse tormento. Viu uma vez rolar banhado em sangue, ao percutir na bigorna da oficina, uma bala de parabelo, quando o que o pequeno fazia era limar a fivela do seu cinto de caça. Coisas horríveis. Hoje, porém, com o ardente e vital dia de verão, cujo ardor seu filho parece ter herdado, o pai se sente feliz, tranquilo e confiante no futuro. Nesse instante, muito longe, ressoa um estampido. Ah, Saint-Étienne, pensa o pai no filho, ao reconhecer a detonação. 2 pombas de menos no monte. Sem prestar mais atenção ao insignificante acontecimento, o homem se abstrai de novo na sua tarefa. O sol, já muito alto, continua subindo. Para todos os lados que se olhe, pedras, terra, árvores,
O ar, rarefeito como um forno, vibra com o calor. Um profundo zumbido que enche o nosso ser e impregna o ambiente até onde a vista alcança, concentra nessa hora toda a vida tropical. O pai lança um olhar ao seu relógio de pulso, meio-dia, e levanta os olhos para o monte. O seu filho já devia estar de volta, na mútua confiança que depositam um no outro. O pai de cãs prateadas e a criança de 13 anos não se enganam nunca. Quando seu filho responde, sim papai, fará tudo o que diz. Disse que voltaria antes das 12, e o pai sorriu ao vê-lo partir, e não voltou. O homem torna ao seu trabalho, esforçando-se por concentrar a sua atenção na sua faina. É tão fácil perder a noção da hora no monte e sentar-se um instante no capim enquanto se descansa imóvel. O tempo vai passando, são 12h30. O pai sai da sua oficina e, ao apoiar a mão na bigorna, sobe do fundo da sua memória o estouro de uma bala de parabelo e, instantaneamente, pela primeira vez nas 3 horas decorridas, pensa que depois do estampido da Saint-Étienne não ouviu mais nada. Não ouviu rolar o pedregulho sob um passo conhecido. O seu filho não voltou e a natureza parou suspensa à beira do bosque, esperando-o. Oh, não são suficientes um caráter de ferro e uma cega confiança na educação de um filho para afugentar o espectro da fatalidade que um pai de vista enferma vê alçar-se na espessura do monte. Distração, esquecimento, demora fortuita, nenhum destes nímios motivos que podiam retardar a chegada do seu filho tranquilizavam aquele coração. Um tiro, um só, e já faz muito. Depois dele, o pai não ouviu nenhum ruído, não viu um pássaro, não atravessou o capinzal uma só pessoa para vir lhe anunciar que, ao transpor uma cerca de arame, uma grande desgraça. Cabeça descoberta e sem casaco, o pai começa a andar, corta a picada do capinzal, entra no monte, segue a linha de cactos sem achar o menor rastro do filho. A natureza, porém, continua suspensa. O pai bem que o vê, e quando já correu todos os atalhos de caça conhecidos e explorou lagoa em vão, o pai adquire a certeza de que cada passo que dá para diante o leva fatal e inexoravelmente para o cadáver do seu filho. Nada tem a censurar-se o coitado, só a realidade fria, terrível e consumada. O seu filho morreu ao transpor uma... Mas onde? Há tantas cercas de arame ali, e o monte é tão sujo, muito sujo. Por mais cuidado que se tenha ao atravessar os fios com a espingarda na mão, o pai sufoca um grito. Não é o seu filho, não. E se volta para outro lado e para outro. Nada se ganharia em ver a cor da sua tez ou a angústia dos seus olhos. Esse homem ainda não clamou pelo seu filho. Se bem que o seu coração clame por ele aos gritos, a sua boca continua muda. Bem sabe que o simples ato de pronunciar o seu nome, de chamá-lo em voz alta, será a confissão da sua morte. Súbito, foge-lhe da garganta uma palavra, filhinho, e a sua voz de homem de caráter é capaz de chorar. Tapemos os ouvidos de misericórdia ante a angústia que clama naquela voz. Ninguém nem nada respondeu. Nas picadas ensanguentadas pelo sol, envelhecido de 10 anos, o pai vai procurando seu filho que acaba de morrer. Meu filho, meu pequenito, clama um diminutivo que lhe sobe do fundo das entranhas. Já antes, em plena aventura e paz, esse pai sofreu a alucinação do seu filho, rolando com a fronte aberta por uma bala de cromo-níquel. Agora, em cada canto sombrio do bosque, vê cintilações de arame, e ao pé de um poste, com a espingarda descarregada ao lado, vê o seu filho. Filhinho, meu filho. As forças que permitem entregar um pobre pai alucinado a um pesadelo tão atroz têm também um limite, e o nosso sente que as suas se acabam quando vê o seu filho desembocar bruscamente de um atalho lateral. A um pequeno de 13 anos, basta-lhe ver a 50 metros a expressão do seu pai,
sem chapéu nem casaco dentro do monte, para apressar o passo com os olhos úmidos. Filhinho, murmura o homem, e exausto deixa-se cair sentado na areia alvacenta, rodeando com os braços as pernas do filho. A criança, assim cingida, fica de pé e, como compreende a dor do pai, acaricia-lhe devagarinho a cabeça. Pobre paizinho! Enfim, o tempo correu. Já devem ser 3 horas. Juntos agora, pai e filho empreendem o regresso a casa. Como não olhaste o sol para ver a hora? Murmura ainda o primeiro. Olhei, papai, mas quando ia voltando vi as garças do João e a segui. O que me fizeste passar, filhinho? Paizinho, murmura também o pequeno, depois de um momento de silêncio. E as garças, mataste-as? Não. Detalhe insignificante no final das contas, sob o céu e o ar candentes, a descoberto pelo atalho do capinzal, o homem volta para casa com seu filho, sobre cujos ombros, quase da altura dos seus, leva passado seu feliz braço de pai. Volta banhado de suor, e se bem que é aquebrantado de corpo e alma, sorri de felicidade. Sorri de felicidade, mas esse pai caminha sozinho, não encontrou ninguém, e o braço feliz do pobre louco se apoia no vácuo, porque lá atrás, ao pé de um poste e com as pernas para cima, enredadas no arame farpado, o seu filho bem-amado jaz ao sol, morto desde as 10 da manhã. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.